Boa noite a todos. Eu vou começar a fazer uma live às cegas. Eu tô falando pro celular totalmente virado, então não sei o que vai acontecer. Eu vou depois tentar achar aquele ring light que a gente coloca dois celulares para facilitar isso. Mas, enfim, é teste mesmo e vamos para o assunto então. Me perguntaram muito sobre laqueadura e esterectomia, se laqueadura diminuía o libido feminino e se esterectomia também. Mas eu quero que vocês pensem a respeito disso e vocês tomem essa decisão, né? Assim, então eu vou explicar e aí quero que vocês prestem atenção, porque o que eu acredito é que se a gente não sabe pensar por si mesma, as pessoas enganam a gente, né? Assim, a gente precisa ter nosso próprio pensamento, nossa ideia, nossa... Minha gatinha aqui tá mexendo no negócio do microfone. Também coloquei microfone porque às vezes quando eu lateralizar, às vezes não dá para escutar direito, que é uma coisa que eu percebi ontem. Bom, de qualquer forma, tá falando sobre laqueadura, né? Assim, que a gente precisa aprender a pensar para poder tomar as nossas próprias decisões. Amanhã eu devo falar mais sobre anticoncepcional, que é um assunto um pouco mais complexo, mas vamos lá para a gente pensar. Então, sobre laqueadura e se isso causa baixa ou não de libido. Vou ficar tentando cuidar aqui minha gata para ela não derrubar todo o negócio. Vamos dizer que aqui, então, seja a vagina, né? E aí, o colinho do útero aqui entrando, e aí... ficou muito certo esse desenho, não. Vamos lá, útero. Depois eu vou ver se aprendo a desenhar melhor. Aqui é o colo, né? Trompas. E ovário. Então, lembra que eu falei que a sensação de libido, desejo, a sensação gostosa é sentida lá no cérebro. Então, aqui é o cérebro, né? Tanto é verdade que às vezes as mulheres têm sonhos eróticos, né? E não tem ninguém esfregando e gozam e sentem gostoso, porque é o cérebro que dá essa sensação. Bom, se é o cérebro que dá essa sensação, o que acontece então se a gente, por exemplo, faz uma laqueadura, que seria a gente retirar a trompa. A trompa serve para trazer o óvulozinho lá do ovário até o útero, né? Para que ele chegar aqui e a gente implantar e aí fecundar com o espermatozoide e aí engravidar. Então a pessoa não quer mais engravidar, vai lá e faz uma laqueadura tubária. Na laqueadura tubária, o que acontece? A gente, então, tira a trompinha. Se eu tirar a trompinha, faz alguma diferença na captação aqui do cérebro sobre o prazer? Pensem em vocês, né? Assim, tem alguma coisa no caninho que gera prazer? Vocês alguma vez falaram, escutaram que trompa tem prazer, que cutucar na trompa dá prazer, que alguma coisa sobre a trompa gera prazer? Né? Assim, não. Por quê? Porque a trompa é só um caninho. Então, se eu retirar esse caninho, o cérebro não vai diferenciar isso em relação ao prazer. Você só não vai mais trazer o óvulozinho daqui para cá, né? Assim, esse caninho vai ser interrompido e deu. Pode ser que você tenha outros problemas em relação à cirurgia, mas em relação ao prazer, não. Vocês conseguem perceber? Né? Assim, que não tem nada que esfregue aqui na trompa que gere prazer no cérebro, né? Assim, não faz diferença. O que não pode acontecer, por exemplo, é uma retirada do ovário, né? Que não acontece na esterectomia ou na laqueadura. A retirada do ovário poderia acontecer por um grande cisto de ovário, um tumor de ovário, alguma coisa assim. Se retirar os ovários, é uma castração, né? O que acontece com o bichinho quando é castrado? A gente, né, faz com que eles realmente não tenham mais interesse sexual, né? A gente faz uma castração nos bichinhos da gente para eles ficarem agitados, procurando fêmea, né? Se for um macho, enfim. Então, é uma castração se a gente retirar os ovários. Mas a laqueadura tubária não é uma castração, tá? Os ovários ficam. Isso serve para a gente pensar também sobre vasectomia. Né? Não é o mesmo desenho, mas é o mesmo pensamento. Vai estar lá o testículo do homem e ele vai cortar um pedaço do caninho. Vai fazer diferença sobre o libido masculino? Não.
né? Assim, não é o caninho que leva lá o espermatozoide que vai fazer diferença lá no cérebro para captar o prazer, nem sobre a ereção masculina, nada. Então, isso é um grande tabu, né? E vocês veem como os homens, às vezes, deixam de fazer uma vasectomia baseada num pensamento não verdadeiro. E é isso que eu quero que vocês aprendam a pensar, né? Agora, uma esterectomia. Vamos dizer que a gente vai fazer uma esterectomia, então a gente vai retirar todo o útero. Então, eu vou tirar aqui, vou deixar a vagina, né? Quando eu retiro o útero, vocês concordam que aqui eu vou ter que dar ponto, né? Porque como é que vai fazer isso? Vai descer intestino lá para a vagina? Não dá, tem que ter um ponto, cicatrização aqui e tudo mais. Aí o que acontece? Aqui, se tem uma grande cicatriz, e sempre vai ter, como toda cicatriz, vocês concordam que uma cicatriz ela tem uma sensibilidade diferente? Um corte, ele cortou a transmissão de dor, né, neurológica daquele lugar, a fibra que leva a transmissão daquele lugar para o cérebro é modificada. Então, quando tiver relação, o que tiver batendo aqui no fundo vai ter uma modificação de sensibilidade, porque aqui vai não mandar mais direto para o cérebro essa sensibilidade daqui. Aqui vai ficar uma cicatriz. Isso daqui que mandava uma sensibilidade gostosa não vai ficar mais tão gostosa, né? Então, sim, a esterectomia, se vocês pensarem... Então, pensem, se vai mudar aqui a sensibilidade, aqui vai captar diferente, então a cirurgia, sim, modifica a sensação que o cérebro vai captar desta região, né? Então, quando tiver penetração e cutucar aqui o fundo, aqui não vai sentir do mesmo jeito. Porém, a gente continua com a sensibilidade vaginal. Principalmente, não vai mexer a parte inicial da vagina, onde geralmente tem aquela partezinha mais rugosa e que dá uma sensação mais prazerosa. Então, clitóris não mexe, vulva não mexe, né? A parte inicial vaginal não mexe, mas o fundo de vagina mexe. E a maioria das mulheres já tem dificuldade para ter uma sensibilidade de fundo, para ter orgasmo de fundo, né? Assim, vocês veem que de todos os orgasmos, aquele que é de fundo de vagina, ele é mais complexo de ser alcançado, porque são contrações que vêm desde o início até o fundo e também uterina. Por isso que às vezes tem orgasmo que depois dá cólica, porque tem muita contração junto, e a gente não tem mais isso para dar essa sensação para o cérebro, né, sentir como gostoso. Então, laqueadura não faz modificação do libido, do desejo, da sensibilidade, nem do tempo de orgasmo, mas a retirada do útero pode sim, e muitas vezes modifica bastante essa sensibilidade. Tá bom? Então, amanhã eu vou falar sobre anticoncepcionais. Essa live é curtinha mesmo, porque eu falei pra vocês, a gente vai fazer, né, livezinhas curtas, testes para eu ver como é que eu vou manuseando esses assuntos em explicações diferentes para vocês, tá bom? Boa noite. Eu te espero vocês amanhã. Vou tentar virar para encerrar aqui.